Hey there, guys! Estou passando aqui para responder uma pergunta de uma seguidora que me mandou lá no Instagram. Eu queria gravar esse vídeo, então, em resposta a essa pergunta. A pergunta é a seguinte: como são as aulas? Queria saber mais. Tem como mostrar? Tem como mostrar. Para isso, eu estou gravando esse vídeo aqui, para que vocês possam ter um gostinho de como são as nossas aulas, qual é o conteúdo com que vocês vão aprender inglês. Agora, eu preciso que vocês entendam que isso aqui é uma amostra grátis, não é uma aula completa, não teria como ser uma aula completa. Então, entendam que aqui a gente está trazendo a metodologia, o conteúdo para vocês, de uma forma adaptada para que todos possam entender, para que todos possam ver, mas dentro do curso a aula é muito mais completa, o conteúdo é muito mais explorado, tudo aquilo que a gente vai apresentar para vocês é muito mais profundo. Isso aqui é só um arranhãozinho da nossa metodologia, tá certo? Agora, para que vocês entendam qual é o contexto, essa aula seria uma aula do módulo de História. Então, a gente vai ter módulos de História, de Literatura, de Artes, de Música, de Trabalho, Vida Profissional, Viagens. Essa aqui seria uma aula do módulo de História. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Quem já assistiu aquela série The Last Kingdom vai se beneficiar disso, tá? A gente vai falar hoje sobre Alfred the Great, ou seja, Alfred o Grande, tá? Ele foi um rei responsável, e isso a gente teria estudado, tá? A gente já estaria estudando isso dentro do conteúdo para chegar nessa aula. Essa aula aqui é só um exemplo. Então, a gente teria estudado um pouquinho de quem foi o Alfred, como é que ele se tornou rei. Ele era rei de onde? Ele era rei da Inglaterra. A Inglaterra nem existia ainda nessa época, como a gente conhece hoje. O Reino Unido ainda era uma coisa muito distante. E Alfred the Great, ele foi o rei de um povo, de uma parcela ali do território britão, né, do território anglo-saxônico, e ele foi responsável por muitas coisas naquela época. Era uma época em que a Inglaterra, o território, sofria invasões dos vikings, os vikings haviam dominado grande parte do território, e Alfred, ele não só consegue conter as invasões ali no território dele, proteger, defender o povo dele, como ele consegue avançar muito em outras áreas da sociedade, em outras áreas, coisas que naquela época eram completamente ignoradas. Então ele não era um rei comum, ele não era um rei com sede de poder, com sede de conquistas, com sede de guerra, ele era um rei, em primeiro lugar, cristão, ele tinha a ideia de espalhar o cristianismo pelo território, ele foi responsável pela cristianização de povos vikings inteiros, foram cristianizados pelas ideias dele. Ele estabeleceu comércio com várias outras áreas da Europa. Ele foi responsável pela tradução de inúmeros livros que eram em outras línguas, em outros idiomas, e ele traduziu para o inglês para que o povo dele tivesse acesso às informações. Então era um homem muito preocupado com a educação do seu povo, mas ao mesmo tempo era um homem firme, forte, corajoso, bravo, que defendia o seu povo, que defendia o seu território. Então esse é o contexto em que a gente vai falar nessa aula aqui. Essa seria uma aula para a gente estudar um pouquinho do passado, do simple past, dos verbos no passado. Então a gente mostraria aqui dentro como seriam esses verbos. Então eu vou pegar algumas frases de um livro, que é esse aqui, deixa eu passar aqui. O livro se chama Alfred the Great, by Jacob Abbott. Então é um livro escrito pelo escritor Jacob Abbott sobre Alfredo o Grande, Alfred the Great. Então vamos pegar duas frases aqui, por exemplo, tá? Duas frases, por exemplo. A primeira frase, he made and kept good laws. He made and kept good laws. A tradução seria, ele fez e manteve boas leis. Ele fez, he made, and kept, e manteve good laws, boas leis. Tem dois verbos aqui, manteve, fez e manteve, e esses verbos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esses verbos eles estão no passado, tá? Então, o primeiro verbo, vamos lá, made. E o segundo verbo, kept. O verbo made é o passado do verbo make. Então, I make, eu faço. I made, eu fiz. Tá bom? Kept é o passado do verbo
keep, ou seja, manter. Então, I kept, eu mantive. I kept, né? A gente ouve a frase keep calm, se mantenha calmo, né? Fique calmo. Então, he kept, ele manteve as boas leis. Esses dois verbos são verbos irregulares, ou seja, eles não seguem uma regra. O inglês tem muitas regras e esses aqui não seguem essa regra, como outros inúmeros verbos também não seguem. Então, você precisa se familiarizar com eles, memorizar esses verbos para que você possa usá-los da forma correta em inglês no passado. Então, he made and kept good laws. Ele fez e manteve boas leis. Agora, na segunda frase, a gente já vai encontrar o verbo regular no passado. Ó, he translated books into English so his people could read them. Então, he translated, ele fez a tradução, ele traduziu books into English, livros para o into English. Ele traduziu livros para o inglês. So his people could read them, ou seja, para que o povo dele, so his people, para que o povo dele pudesse ler, could read them, pudesse ler esses livros. Agora, o que interessa aqui nessa frase é o verbo translate. A gente sabe que tem o Google Translate, né? É para você traduzir. Então, he translated, olha que interessante, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. He translated. Esse aqui é um verbo regular. Ele termina, vocês podem perceber, com duas letrinhas, ed. O que isso quer dizer, Pedro? Significa que eles são um verbo regular no passado, tá? Por quê? Porque quando o verbo está no passado e termina com esse edzinho aqui, ele é um verbo regular. Então, translated, played, outros inúmeros verbos que podem ser colocados no passado simplesmente adicionando esse ed. São outros muitos verbos. Também precisa memorizar, também precisa se familiarizar. Alguns têm os sons diferentes, a gente não vai abordar isso aqui nessa aula, tá? Alguns têm um som final de T, outros têm um som final de D, que é esse sonzinho do D, e outros têm o som final de ED. Então, isso a gente vai abordar em outro momento, a gente não vai se preocupar com isso agora. Eu só quero mostrar para vocês que existem dois tipos de verbo no passado, o verbo regular e o verbo irregular. Não tentem, preste atenção, decorar esses verbos. A forma certa de aprender é memorizando, e isso a gente vai fazer também dentro do curso, tá certo? E é isso, pessoal. Isso é uma pequena demonstração de como seria uma aula dentro do curso, com um módulo de história, uma aula sobre história, tendo estudado a vida de Alfred the Great, e aí a gente poderia trazer para vocês inúmeras sugestões, como a leitura do livro que eu usei aqui na aula, Alfred the Great, documentários, assistir a série The Last Kingdom. É uma baita de uma imersão para conhecer um pouquinho da vida dele, para conhecer o contexto histórico da época. Isso tudo pode ser usado para você aprender inglês. E isso tudo vai estar dentro da The Royal Academy of English, do nosso curso de inglês, com conteúdo totalmente novo, um conteúdo que vai te levar a apreciar a bondade, a beleza, a verdade, que vai te fazer crescer na tua formação espiritual, intelectual, acadêmica, profissional, enfim, todas as áreas da sua vida, tá certo? Se ficar alguma dúvida, manda nos comentários aqui que vai ser um prazer responder vocês. See you guys, bye bye!